Hoje, Sylvester Stallone é lembrado como um dos maiores nomes da história do cinema. Fortuna milionária, filmes lendários, reconhecimento mundial, mas existe uma parte da história dele que muita gente desconhece. O momento em que a situação financeira ficou tão desesperadora que ele chegou a dormir em um terminal de ônibus porque não tinha para onde ir. E talvez seja justamente isso que torna a trajetória financeira de Stallone tão interessante. Porque quando as pessoas olham para alguém extremamente rico, raramente imaginam o tamanho do caos que existiu antes da conquista. Antes da fama, Sylvester Stallone enfrentou rejeições constantes. O jeito de falar, a aparência diferente e o estilo fora do padrão fizeram muita gente desacreditar completamente dele. Hollywood não parecia enxergar futuro naquele jovem desconhecido tentando sobreviver. O problema é que rejeição constante não destrói apenas oportunidades. Ela começa a mexer com a mente da pessoa. E quando dificuldades financeiras se misturam com sensação de fracasso, muita gente simplesmente desiste dos próprios sonhos. Mas Stallone parecia carregar uma obstinação silenciosa extremamente rara. Mesmo vivendo dificuldades sérias, ele continuava acreditando que conseguiria mudar de vida. E talvez o momento mais simbólico disso tudo tenha acontecido justamente durante uma das piores fases financeiras da vida dele. Existe uma história muito conhecida envolvendo Stallone e o roteiro de Rocky. Na época, ele estava praticamente sem dinheiro, enfrentando enorme pressão financeira e tentando desesperadamente encontrar uma oportunidade dentro da indústria do cinema. Quando o roteiro começou a chamar atenção, surgiram propostas para comprá-lo. O problema é que os estúdios queriam o texto, mas não queriam Stallone como protagonista. Para muita gente, aceitar o dinheiro teria sido a decisão óbvia. E aqui a história começa a ficar realmente interessante. Mesmo enfrentando dificuldades financeiras enormes, Stallone recusou propostas importantes porque queria interpretar o personagem principal. Ele parecia entender que estava apostando não apenas em um filme, mas no próprio futuro. Agora imagina o nível de pressão psicológica disso. Uma pessoa praticamente sem dinheiro recusando oportunidades milionárias porque acreditava em algo que ninguém mais enxergava. Parece irracional, mas às vezes é exatamente isso que separa trajetórias comuns de histórias extraordinárias. Com o tempo, Stallone finalmente conseguiu a chance que queria. Rocky foi lançado e explodiu mundialmente. Aquele homem desacreditado, que pouco tempo antes enfrentava enormes dificuldades financeiras, começou a se transformar em um dos atores mais conhecidos do planeta. O curioso é que dinheiro muda muita coisa na vida de uma pessoa, mas para quem passou pela escassez extrema, riqueza normalmente nunca é vista da mesma forma. Existe uma memória psicológica da dificuldade que continua acompanhando essas pessoas durante muito tempo. Talvez por isso Stallone tenha desenvolvido uma relação tão forte com disciplina, esforço e resistência ao longo da carreira. Porque pessoas que enfrentaram o medo real de perder tudo costumam enxergar a estabilidade de maneira muito diferente. E existe outra lição silenciosa aqui. Muitas vezes o mundo tenta convencer alguém a aceitar versões menores de si mesmo, a aceitar acordos rápidos, a desistir da visão original por pressão financeira ou medo do fracasso. Mas Stallone parece ter mostrado algo raro. Às vezes insistir na própria visão pode mudar completamente o destino de uma pessoa, mesmo quando tudo ao redor parece apontar para a derrota. No final, a história financeira de Sylvester Stallone chama atenção porque ela não fala apenas sobre dinheiro ou fama. Ela fala sobre um homem que chegou perto do fundo do poço e mesmo assim continuou apostando na própria visão quando praticamente ninguém mais acreditava nela.